Pessoal, muito bom dia, boa tarde já. Hoje a gente já vai iniciar com excelentes notícias. Tivemos agora o resultado da prova discursiva para delegado de polícia do estado de São Paulo. Então, dentre vários alunos que prestaram, tivemos um número bem bacana de aprovados. Está chegando ainda muitas informações, mas de qualquer maneira é muito gratificante ver o resultado de esforços, de cada um com a sua história, cada um com as suas dificuldades. Tenha certeza que logo mais poderá ser você também. Então, primeiramente, já inicio essa reunião, essa aula de hoje, que a gente aí vai falar justamente sobre como organizar os estudos para delegado de polícia e outros concursos simultâneos, ou seja, como você vai prestar outras provas relacionadas a delegado de polícia, ou seja, você organizando o seu estudo para delegado de polícia, como você pode prestar concursos para outras áreas também, certo? Eu sei que muitos de vocês também têm essa vontade e para isso mesmo que a gente vai trabalhar nesse sentido. Pessoal, então, começando hoje com essa boa notícia e sem dúvida nenhuma, amanhã ou depois serão vocês que vão também me mandar mensagem dizendo que foram aprovados e é isso que eu espero. Eu costumo dizer que isso é uma das coisas que mais me agrada. Mas vamos começar aqui então direto com essa reunião. Professor, para falar da prova discursiva, eu vou falar depois, então. Pode ser? Eu vou falar depois a respeito da prova discursiva da PCSP. Eu não consegui ainda acesso à prova, então até peço para que me enviem, quem puder. Certo? Vamos lá, então. Bom, hoje eu separei aqui alguns pontos que a gente vai abordar, que é, basicamente, eu vou apresentar, como eu disse, a realidade de vocês, que vocês já têm conhecimento. Ela não vai ser um tema muito grande, vai ser um tema mais objetivo. E aí eu vou falar isso aqui durante uns 20 minutinhos, e depois eu vou vou reabrir uma live para a gente falar sobre a prova da Polícia Civil do Estado de São Paulo, tá bom? Que daí eu acho que deixar para o final fica melhor, certo? Bom, começando aqui então sobre essa questão de vocês realizarem provas para outras áreas durante a preparação para delegado de polícia. Muitos de vocês me questionam toda vez que sai um concurso se vale a pena prestar o concurso para, por exemplo, para policial civil, no caso agente ou escrivão de determinado estado, ou se vale a pena estudar para analista do TSE, ou se vale a pena fazer o ENAM, se vale a pena realizar um concurso de analista do TRT. Enfim, oportunidades vão surgindo ao longo do estudo de vocês. E a pergunta que fica é se vale a pena você se dedicar também para esses certames. Para isso, eu costumo dizer que a gente tem que sempre avaliar vários aspectos, e tentar aproveitar o que é possível durante essa preparação, certo? E o mais difícil, o desafio, digamos assim, para estudo é realmente equilibrar o estudo para delegado de polícia, que a gente sabe que, por exemplo, ano que vem, 2025, será 2025 e teremos muitos concursos. Não por acaso, porque realmente é o terceiro ano de governo e é um ano que costuma vir com... Costuma vir com muitas... Assim, a própria administração costuma fazer mais provas no terceiro ano de governo, justamente porque é o ano que tende a ser o mais, assim, politicamente adequado, porque realmente já vai migrando para uma possível reeleição e que isso aí deve ocorrer no ano que vem, no ano 2026. Bom, vamos lá. Então, muitos de vocês têm algumas necessidades, que alguns têm problemas financeiros, outros têm problemas em relação ao cargo que estão exercendo hoje, não estão satisfeitos, outros de vocês querem uma atividade, e para conciliar tudo isso, precisamos, claro, ter uma estratégia. E aí algumas oportunidades passam, por exemplo, às vezes até mesmo no âmbito municipal da cidade de vocês,
aparece um concurso que possa fazer sentido, que às vezes tem uma remuneração adequada e suficiente para aquele momento de vocês em que vocês estão prestando o estudo para delegado de polícia. Pensando nisso, resolvi gravar essa aula justamente para a gente ter uma estratégia geral a respeito dessa situação, que é efetivamente prestar concurso para outras áreas. Bom, então alguns de vocês trabalham e estudam e com esse trabalho às vezes consegue se manter, mas não consegue ter uma perspectiva de melhora e às vezes esse trabalho que vocês às vezes não ganham do ponto de vista de vocês adequadamente necessita de um complemento ou ele demanda muito tempo de vocês, às vezes é um trabalho que não paga bem e consome muito. E aí vocês começam a buscar mais ainda concursos de nível, às vezes, de nível médio, ou concursos que possam, digamos, propiciar uma situação melhor a vocês. Certo? E aqui eu vou falar sobre isso, sobre exatamente quais são os concursos que a gente pode fazer, e essas perguntas vêm semanalmente. Ah, professor, saiu o concurso tal, devo fazer? E eu falo, vamos conversar. Eu falo com cada um de vocês para estabelecer qual é a estratégia. E para isso, já que várias perguntas que surgiram várias aulas que vão surgindo são oriundas das perguntas, eu começo a trazer aqui para vocês para trazer um pouco mais de embasamento, para que vocês tenham uma noção maior e já possam se direcionar melhor durante o estudo de vocês. Bom, vamos lá. Bom, então, vocês, durante essa preparação, têm que fazer algumas escolhas. Isso aí não tem como a gente negar, fechar os olhos para isso. A gente deve fazer certas escolhas. E quais seriam essas escolhas dentre elas? Bom, você tem que, primeiro, saber se vocês querem ter o concurso de delegado de polícia como o concurso principal de vocês. Se vocês estão na minha mentoria, muito provavelmente vocês estão focados no concurso de delegado, com algumas exceções, que eu tenho alunos que prestam concurso que fazem a preparação para Ministério Público, outros que fazem preparação para magistratura, outros que fazem preparação para agente ou escrivão de polícia, enfim, ou até mesmo oficial da Polícia Militar ou capitão, a depender do estado. Então vocês já me perguntam se vale a pena a gente desviar a rota para outros concursos. E eu sou sempre muito sincero em dizer, não vale a pena desviar a rota. Ou seja, vale a pena você manter o seu estudo naquela mesma linha inicial. Ou seja, vocês vão começar o estudo, por exemplo, para delegado, para promotor, para juiz, para agente ou escrivão, se for o caso, e vão se manter ali. E podem sim prestar alguns concursos que eu vou falar logo mais e que pode realmente ser objeto de uma dedicação estratégica. E aí essa parte estratégica que eu vou falar para vocês também. Ou seja, é muito importante que vocês tenham em mente que aquilo que a gente faz aqui na mentoria é algo que realmente foi pensado e foi testado. Eu fui o teste lá atrás. Então, assim, eu me testei várias vezes. Eu fiz primeiro o concurso comecei a estudar para delegado de polícia. Depois de pouco mais de uns 8 meses, eu já comecei a ficar de saco cheio e comecei a fazer concurso para outras áreas. Fiz para a TRE de Santa Catarina, fiz para o TJ do Rio Grande do Sul, fiz também para o TRF do TRF4 do Rio Grande do Sul, fiz concurso para todas as procuradorias da região metropolitana de Porto Alegre, ou seja, fiz várias provas, ficava pingando de lugar em lugar, e normalmente essas procuradorias, ou tu é o primeiro ou o segundo colocado, do contrário, você não é chamado. Então, e aí eu consegui entender que depois, quando eu voltei para o meu foco para delegado de polícia, entendi que eu devia ter feito isso desde o início, o ideal seria que eu tivesse feito desde do princípio essa preparação única para a carreira de delegado. Então, esses desvios, eles custam muito caro. Eles custam caro porque você vai se frustrar, você vai aumentar a ansiedade, certamente, você vai se desiludir com o estudo
e vai prejudicar também o tempo que você poderia estar se dedicando para outra carreira, no caso a sua carreira principal, e você estava migrando para outra área que, no final das contas, se você não ia passar porque você não estava focado adequadamente. Eu posso falar, eu passei em vários concursos de procuradoria, basicamente todos os concursos que eu fiz, eu fui aprovado, mas eu não fiquei classificado, porque como eu disse, era uma ou duas vagas, e isso aí acabava, no final das contas, não me beneficiando. E por isso eu senti que não era a estratégia adequada. Para vocês não é diferente. Então, hoje vocês têm que entender que o melhor caminho a ser feito realmente é focar numa carreira. Por exemplo, eu vou focar para delegado de polícia e eu vou fazer concursos para outras carreiras. E aqui eu listei algumas das carreiras alguns dos cargos, carreiras, concursos que podem ser objeto de preparação de vocês. Aí sempre me pergunto, professor, saiu o Enan. O Enan é interessante fazer? Eu, particularmente, acho que não é interessante fazer. Por quê? Porque, olha, primeiro você vai ter ali direito do trabalho, vão ter várias disciplinas que não tem nada a ver com o estudo de vocês para delegado de polícia. Nem de longe, de direito do trabalho, nem de longe é uma disciplina que cai para delegado. Então, não tem o mínimo sentido em fazer. Ah, mas eu vou estudar no final de semana e tal. Olha, eu acho que mesmo assim o Enan não é muito adequado. Ainda mais hoje que voltou já a possibilidade de fazer concurso diretamente para juiz, se a instituição do TJ escolher opcionalmente o Enan e aplicar a prova, é possível assim que vocês façam somente a prova de juiz. Sendo a prova de juiz, eu acho que vale a pena vocês realizarem o estudo da seguinte forma. Não com aquela intenção de realmente, não, vou me matar aqui para estudar. Não, vocês vão fazer o concurso de juiz mais voltado para se testar. Porque vocês, quem me conhece, sabe que eu falo sempre em se colocar em situação de prova. Ou seja, vocês têm que se testar. Não só testar em casa, mas fazer uma prova, sentir como é aquele clima de prova, sentir aquele friozinho na barriga, de ter aquele monte de pessoas, sentir o tempo de prova, porque o tempo de prova real diminui significativamente em relação ao tempo de prova que vocês costumam fazer uma prova em casa, por exemplo. Então, nesse sentido, eu recomendo que vocês possam até fazer uma prova se for na cidade de vocês não vão ter, digamos, um custo maior, aí vale a pena vocês realizarem de maneira esporádica. Juiz e delegado tem muitas diferenças, inclusive o viés da prova. A prova de direito penal, para delegado de polícia, ela vai cair bastante crimes em espécie, vai cair muito a teoria geral do crime, vai cair legítima defesa ali na parte de excludentes de ilicitude, vai cair quase nada de teoria da pena. Já para juiz, vai cair muita teoria da pena, vai cair regimes de cumprimento de pena, vai cair as agravantes, atenuantes, então vai cair muito essa parte mais voltada para a aplicação da pena mesmo. Vai cair bastante lei de execuções penais, então a gente já tem uma prova com outro viés, ainda que tem direito penal. Então você tem que sim fazer, se fizer a prova para a carreira de juiz, vocês têm que migrar para isso aí. Mas eu não recomendo que seja uma prova muito adequada. Ministério Público. Olha, o Ministério Público já tem um pouco mais de familiaridade com o delegado, muito mais familiaridade em relação ao juiz. Por quê? Porque já tem outro viés, outros pontos são cobrados. Claro que, se você for avaliar, em processo penal, por exemplo, vai cair muito mais recursos. E caindo muito mais recursos, você também já foge um pouco daquele viés de delegado de polícia, que não costuma cair recurso. A gente nem trabalha com recurso. Hoje em dia, assim, eu sei os recursos, mas eu não sei qual momento é aplicado tal recurso em relação à atividade prática. Claro que eu sei porque eu estudo, mas não é uma coisa que eu tenha tanto conhecimento prático para aplicar. Isso aí também é cobrado na prova. Se você tem mais conhecimento prático, você naturalmente vai ter mais familiaridade na prova. Então, para quem trabalha, às vezes, dentro de um gabinete, eu trabalho com o juiz, eu trabalho com o Ministério, com um promotor de justiça. Opa, aí também é diferente, então talvez seja uma oportunidade bacana para você também testar.
Então, eu acho que é importante vocês entenderem também isso. Pessoal, só para eu fazer uma pausa aqui, esqueci de falar, quem puder também se inscreve ali no canal depois, ali embaixo, dá uma clicada ali para eu ter mais gente e poder circular mais meu vídeo, senão ele fica aqui muito restrito e acaba não tendo um alcance maior. Beleza? Bom, em relação então a promotor, eu acho que é uma boa oportunidade, não vale a pena vocês viajarem para outros estados para prestar promotor estudando para delegado. Porque senão vocês estão jogando dinheiro fora, sinceramente. Mas vale a pena vocês fazerem quando estiverem numa situação em que vocês estão estudando e tem uma prova na cidade de vocês. Aí tudo bem. E aí vocês vão, de repente, realizar esse estudo das disciplinas aleatórias, ali, que não são as mesmas, similares à de delegado de polícia, vocês vão fazer um estudo aos finais de semana. E aí que eu quero entrar em relação a outras carreiras, certo? Então, já falamos de juiz, já falamos de promotor, já excluímos, tá, pessoal? Já excluímos o ENAM, tá? Por favor, tentem não fazer o ENAM, porque eu acho que não vale a pena, tá? Porque se for o caso, vocês podem pegar a prova do ENAM depois, que também é FGV, para quem vai prestar concurso da FGV, e realizar apenas as disciplinas que são inerentes àquelas, que são similares àquelas que vocês estudam, tá bem? Bom, aí a gente entra num outro grupo, e esse grupo aqui é o meu grupo, digamos, que é o grupo queridinho, que é o grupo que a gente tem mais familiaridade, e eu diria que seja um grupo que a gente consegue dominar em determinadas situações, que são o grupo das carreiras policiais. Polícia Penal, Polícia Civil, Polícia Militar, e até mesmo para alguns, quando estudam para delegado federal, também pode ser que é a Polícia Federal, no âmbito de agente ou escrivão. Mas calma que eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Bom, em relação à Polícia Penal, Polícia Penal normalmente cobra direito penal, direito processual penal, lei de execuções penais em peso, cobram bastante legislações estaduais, cobram também direitos humanos, direito administrativo, acho que eu já falei, direito constitucional. Então, assim, essas disciplinas, e claro, também vai cair informática, costuma cair, raciocínio lógico, e acredito que sejam essas, e português. Então, assim, bom, português, tem gente que estuda para delegado e não estuda português. Tem gente que estuda para delegado e estuda português. Vale a pena fazer concurso para policial penal e eu tenho que estudar português à parte? Bom, aí tem duas situações. Ó, você quer muito fazer esse concurso porque você precisa de grana, então vale a pena sim você estudar um pouco mais de português. No final de semana, também informática. Informática para a Polícia Penal não costuma ser tão complexo, é mais difícil, digamos, para Polícia Civil. E raciocínio lógico. Raciocínio lógico, normalmente são 5 questões, às vezes 10 questões, tem que depender do concurso, mas vocês têm também que entender que é uma disciplina bem importante. Para carreiras policiais, raciocínio lógico é muito importante, tá? Ela inclusive, é uma das disciplinas principais. Então, essas três, informática, raciocínio lógico e português, elas costumam ser os carros-chefes, mas aí, se for falar em polícia penal, traz ainda a lei de execuções penais. Então, são 4 disciplinas que a gente pode organizar o estudo para fazer aos finais de semana, um estudo mais estratégico, assim, que a gente consegue fazer aos finais de semana, dividindo ali adequadamente, focando mais em questões e na lei seca, e aí vocês vão ter uma boa, digamos, um bom estudo para chegar mais competitivo às provas de polícia penal. Então, na minha concepção, eu aprovo sim, desde que não tenha que ficar viajando muito. Faça mais no seu estado, tá? Faça mais no seu estado. E aí você vai focar em delegado de polícia de segunda a sexta e vai estudar um pouquinho aos finais de semana. Claro que você vai ter sim que abrir um pouco mão do final de semana para ter um pouco mais de conforto no estudo de vocês. E aí, claro, a gente vai entrar também no âmbito da Polícia Civil. Aí a Polícia Civil, com certeza, é sempre bem-vinda para quem vai estudar para delegado. Sempre bem-vinda, por quê? Porque, primeiro, que a gente tende a ter uma prova, pelo menos, muito similar à prova de delegado de polícia no tocante a
ao foco, ao viés, ou seja, vai cair mais questões relacionadas à atividade, pelo menos em tese é isso, tá? E quando não é assim, o próprio edital ele já direciona, ele reduz, achata bem, ele pede bastante direito penal, parte especial, que é a parte dos crimes, ele gosta muito naquela parte, uma parte de legislação penal, pelo menos as principais, aí, Estatuto do Armamento, crimes hediondos, a lei de drogas. Então, é um bom exercício para fazer. Então, a gente tem que se testar sim, ainda mais sendo no seu próprio estado. Vale a pena? Vale. Mas eu sempre falo também outra questão. Vocês têm que fazer somente se vocês estiverem, digamos, numa situação que eu preciso passar porque às vezes me falta grana, eu quero realizar quero passar porque eu quero sair de casa, tudo bem. Só que tu tem que avaliar que a partir do momento que você está em alto nível de estudos, isso aqui eu falo isso com muita tranquilidade, quando você está em alto nível de estudo para delegado, se você presta um curso para agente ou escrivão e você passa, você vai ter as fases do concurso, que já vão te tirar o foco, você vai ter o início da academia, que vai inviabilizar quase por completo o estudo, você vai assumir a carreira, e aí se você antes tinha mais tempo de estudo, e no seu trabalho, se for home office ou algum trabalho que te proporciona, digamos, um conforto para estudar, você vai dar uma achatada nisso também, você vai ter menos tempo de estudar. E aí talvez você perca o embalo, a vontade e a dedicação para estudar para delegado de polícia e você acabe ficando em agente ou escrivão. Tem problema com isso? Não, não tem problema. Mas se você queria desde o início fazer um concurso para delegado, eu diria que talvez vale a pena você sofrer um pouquinho mais e estudar direto para delegado de polícia. Foi isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz. Eu tive a oportunidade de fazer o concurso de delegado de inspetor no Rio Grande do Sul. À época, cheguei a me inscrever e na hora que eu fui, no dia da prova, sabe, minha irmã falou, olha, se tu passar, tu está em um bom nível, se tu passar, tu vai adorar, tu vai gostar de trabalhar na Polícia Civil e provavelmente vai dificultar depois o teu estudo. E aí eu pensei, e ela, olha, aproveita que tu ainda mora com o pai e com a mãe e que tem condições, assim, de tu continuar estudando um pouco mais. E foi isso que eu fiz. Eu advogava, claro, mas muito mal, só para manter ali o meu custo básico. E aí, no final das contas, eu acabei fazendo isso e 8 meses depois, eu acabei sendo aprovado para delegado em São Paulo na primeira fase, depois fiz Santa Catarina e deu certo. Então, na minha opinião, você tem que sempre avaliar todos esses critérios, essa situação. Olha, eu preciso agora dessa grana para me manter? Aí faça, assim, vale a pena, se dedique e se jogue também no concurso para agente ou escrivão, tá? Mas se você tiver uma situação tranquila, confortável ali, confortável no sentido de que você não precisa de grana para as necessidades básicas, aí eu gastaria um pouco mais de tempo para delegado de polícia. O Giovanni falando exatamente isso. Ele teve a oportunidade lá atrás, hoje o Giovanni é agente de polícia aqui no estado de Santa Catarina, ali em Jaraguá, e é isso aí. Depois a gente se arrepende de não ter estudado lá atrás. Então, escutem os mais experientes e entendam que realmente você tem que sempre avaliar todos esses critérios, tá bom? Bom, e aí tem o concurso da Polícia Militar. Polícia Militar, eu sei que muitos de vocês, às vezes, estão estudando para a Polícia Civil porque, às vezes, são militares e querem mudar para a Polícia Civil por N motivos. Uns não gostam da situação do militarismo, outros não gostam da atividade da Polícia Militar de ficar na rua, que é uma situação mais de risco, de estar ali se colocando todos os dias em situação de rua mesmo. Outros querem, talvez não querem prestar por outros motivos, mas para quem quer prestar e quer ser polícia, é um concurso que vale a pena, desde que você tenha a idade para ingressar, você tem que avaliar isso, tem que avaliar a questão da idade, mas também existe o concurso de oficial e de capitão, que normalmente é até 30 anos, ou não sei, já aumentou já para 35 em alguns estados, que dá para fazer também, um concurso que ganha igual delegado, um curso muito bom, assim, com nível de dificuldade muito mais brando, não é tão complexo, e que vai fazer com que vocês tenham uma boa remuneração e tenham um cargo, sim, excelente, um cargo excepcional. E, então, para quem tem idade,
vale a pena, quando surgir o concurso de oficial, vale a pena até mesmo viajar, tá? E é um curso que eu recomendo que você faça em outros estados, se for o caso. Então você vai ter mais uma oportunidade de delegado e oficial com salários bons. Você vai ser um comandante da tropa, então é um cargo que você não se coloca tanto em risco. Normalmente você está numa situação de gerência e não está na rua o tempo todo. É um cargo muito, muito bom mesmo, e que, na minha opinião, vale a pena vocês prestarem também para oficial ou capitão, dependendo do estado, e realizar assim esse estudo direcionado, focando mais nos finais de semana também. Direito penal militar e processo penal militar aos finais de semana, se quer informática também. Então é um concurso que tem algumas disciplinas assim mais aleatórias, não costuma ser exatamente como é o de delegado, que traz mais disciplinas jurídicas, mas sempre vai cair penal, processo penal, administrativo, constitucional, vai cair direito penal militar, processo penal militar, para alguns também vai cair português, raciocínio lógico, para alguns também cai, informática não, às vezes cai, às vezes não, é muito similar ali ao de agente em alguns aspectos, e, enfim, então, legislação penal especial, claro, costuma cair. Então é um concurso que eu recomendo. Eu diria que esse é o concurso mais próximo de delegado que temos para a gente prestar, tá? Mas tem que ter aquele critério de idade, tem que avaliar o critério de idade para ver se isso aí vai dar certo. Bom, vamos lá. Em relação a analistas, agora, assim, agora a gente entra num outro grupo, que é o grupo dos tribunais, que é analista, oficial de justiça, técnico, ou outros cargos que são inerentes a atividades dos TJs, TRFs, TRE e tal. Bom, eu diria que vale a pena você prestar concursos para o TJ. O TJ, Tribunal de Justiça, vale a pena, claro. Vai cair raciocínio lógico, normalmente, informática e português. Também vão cair esses três. Aí cai penal, processo penal, administrativo, constitucional, direito civil. Aí começa a vir outras questões. Direito civil, direito processual civil também é cobrado. Vai cair também, para alguns, pode ser que caia eleitoral, aí já foge um pouquinho, né? Já foge um pouquinho. Também vai cair ambiental para alguns, então tem umas matérias assim diferentes. Vai cair também forte o código de normas que organiza ali no âmbito estadual. E aí eu pergunto para vocês acham que vale a pena? Na minha opinião, eu penso que vale a pena vocês fazerem sem aquele compromisso de que vocês vão se dedicar extremamente. Então vocês vão continuar aquela coisa, caminhando para delegado e vão puxar algumas disciplinas aos finais de semana. Tivemos recentemente alguns aprovados para oficial de justiça do estado de Santa Catarina aqui, então do TJ de Santa Catarina, que foram meus alunos para delegado de polícia e foram aprovados. Tivemos 4 ou 5 alunos que tiveram essa aprovação. É muito bom, né, pessoal? Vamos combinar que a gente estava estudando para delegado e aí fez um estudo um pouquinho direcionado e conseguimos passar para oficial de justiça e analista. Foram os 2 cargos que alguns passaram para analista, outros para oficial de justiça. Então foi muito importante isso aí, porque realmente conseguiu uma aluna ali, ela era servidora CC, ou seja, cargo em comissão, e agora ela vai se tornar efetiva de analista. E outro passou para oficial de justiça também, então também trabalhava, se não me engano, no tribunal. Então já para quem tem essa familiaridade, já trabalha no tribunal, sim. Para quem trabalha como, às vezes, CC ou assim, servidor do TJ, sempre vale a pena fazer, tá? Sempre vale a pena, pode cravar. Eu sou assessor, eu sou assistente, eu sou servidor do TJ, vale sempre a pena fazer, porque você já está mais familiarizado com a dinâmica do cargo, então você já vai saber o que cai mais, normalmente, ainda mais as disciplinas de civil, direito processual civil, que são disciplinas que exigem muito a lei seca. Essas, inclusive, nesses pontos aí, costuma despencar a lei seca, então vale a pena realizar essas provas para quem é da área. Para quem não é da área e quer realizar, eu focaria em delegado também, assim, eu estudaria um pouquinho nos finais de semana, sem aquele compromisso todo para não perder o foco. O foco de vocês, para quem estuda para delegado, para promotor, juiz, tem que manter, vai mantendo ali e
faça aos finais de semana. Daí me avise, a gente alinha isso aí, a gente avalia se vale a pena, nem às vezes nem se a pessoa tem pouco tempo de estudo, eu tenho só 3 horas por dia. Aí eu não sei se vale a pena, sabe? Talvez o melhor seja a gente fazer um estudo de qualidade para delegado de polícia. Bom, e aí, claro, vocês vão bom, daí a gente vai entrar na questão do TRE, TRT. Bom, esse concurso aí, me perdoe, mas assim, não vale a pena vocês fazerem. É um concurso bom, tem uma boa remuneração, tem. Mas prestar concurso para essa área vai fazer com que vocês percam tempo. Percam tempo, percam dinheiro aqui da mentoria, percam também, às vezes, a motivação. Vocês vão se desmotivar, vão se frustrar e vão acabar desistindo do objetivo de vocês. Daqui a uns anos vocês vão olhar para trás e vão pensar, poxa, eu devia ter continuado o meu estudo para delegado de polícia ou para promotor, juiz, seja qual for. Eu devia ter continuado, mas agora já passou o tempo e não quero mais fazer. E assim, eu sou muito tranquilo em dizer que não existe essa de tempo, mas isso aí vai passar pela cabeça de vocês. Vocês vão ficar frustrados mesmo, tá bom? Então, assim, bom, e é isso, só para complementar aqui, como eu disse, o ideal é que vocês façam esse estudo aos finais de semana, que é, na minha opinião, é a melhor estratégia a ser feita. E, por fim, só para concluir que eu falei que essa aula não ia ser muito grande, mas ela ia ser muito, digamos, explicativa. Vocês têm sim que conversar comigo para eu organizar, para eu avaliar, para eu me colocar à disposição para entender um pouco a situação de vocês e poder dar um parecer, pelo menos a minha visão. Ainda que você desconsidere e diga, não, vou fazer igual. Já aconteceu isso, não tem problema. Só que, claro, você tem que avaliar se vale a pena. E também, depois, vocês poderem olhar para trás e dizer, poxa, de repente o Eduardo me falou uma coisa que estava certa. Aí, quando surgir uma outra oportunidade, vocês conversam comigo e falam, não, realmente, talvez isso aí não é o melhor. Então, tudo isso a gente tem que organizar aqui na mentoria. A gente vai... Para isso que eu estou aqui, para isso que o mentor serve. Ele não serve só para fazer o cronograma. O cronograma ali é mais uma ferramenta. É uma ferramenta como o Legislação Destacada, como o Mentoria de Lei Seca, como Decorando a Lei Seca, como várias outras parcerias que a gente tem, manual caseiro, então, assim, a mentoria ela é muito mais que isso. Ela é para conversar, para vocês entenderem qual é a melhor estratégia, a gente colocar em prática nossos estudos. Então, é para isso que eu estou aqui, para isso que vocês me pagam, para isso que eu me coloco à disposição. Tá bom? Então, pessoal, muito obrigado a todos que ficaram presentes aqui nessa reunião. Eu vou abrir rapidinho agora uma outra reunião para falar um pouquinho sobre São Paulo. Vai ser muito rapidamente, porque daqui a pouquinho eu tenho que dar uma saída. Mas agradeço a todos vocês pela presença e a gente conversa ali no grupo da mentoria, conversamos particular, quem for e quem precisar fazer alguma alteração no planejamento, fale comigo diretamente, sempre um planejamento individualizado, como vocês bem sabem, tá bom? E aí a nossa parceria vai firmando e realmente trazendo mais e mais aprovações, como a gente teve agora esse sucesso em São Paulo, tivemos esse sucesso em Santa Catarina, então cada vez mais estamos colhendo frutos daquilo que a gente está plantando. Beleza, galera? Muito obrigado aí pela atenção de todos vocês e tamo juntos. Valeu!